Se a força se perder, a vontade se acabar, há um ser que vai fazer viver. É só aceitar a salvação que vem só de Jesus, pois dá-nos libertação, caminho que a Deus conduz. E por sermos de Jesus, não vivemos mais por nós. O passado é irrelevante, tudo novo já se fez. Por sermos de Jesus, temos parte em seu sofrer. Só assim na sua graça crescemos mais e mais. Moldamos nossas vidas segundo a perfeição de Deus. E ao final veremos Cristo, o Rei nos convida. Vinde, meus filhos. Tanto tempo se passou e ainda não esqueci. Lindo dia de esplendor que a Jesus eu conheci. Minha vida se tornou algo belo e multicor, pois em Cristo eu achei amor. Desde então eu vivo pra louvar seu nome e exaltar. Jesus me estende sua mão e vive em meu coração. E por sermos de Jesus, não vivemos mais por nós. O passado é irrelevante, tudo novo já se fez. Por sermos de Jesus, temos parte em seu sofrer. Só assim na sua graça crescemos mais e mais. Moldamos nossas vidas segundo a perfeição de Deus. E ao final veremos Cristo, o Rei nos convida. Vinde, meus filhos, Quão bom será ouvi-lo nos convidar. vinde, Meus meus filhos. João Batista veio numa época muito importante para o mundo. Havia sido profetizado a respeito de João Batista. João Batista era um homem diferente. Ele era diferente não porque ele usava roupas diferentes, ele usava roupas de pele de camelo. Ele era diferente não porque ele comia uma comida diferente, ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Ele era diferente porque a vida dele testificava daquilo que ele falava. João Batista era uma Bíblia viva. João Batista vivia aquilo que ele pregava.
João Batista não tinha duas caras, e não era uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. João Batista, sinceramente, vivia as coisas nas quais acreditava. João Batista foi recebido pelos seus pais, dos quais nós falamos ontem, vocês se lembram? O nome dos pais de João Batista? Zacarias e Isabel, isso mesmo. João Batista foi recebido pelos seus pais quando eles já eram velhinhos. Ele foi uma dádiva de Deus, mais do que uma dádiva, porque Deus não só respondeu ao desejo deles de terem um filho, como Deus também respondeu ao mundo inteiro, fazendo-se cumprir uma profecia tremenda que estava lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 3. E a profecia dizia o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João Batista veio para cumprir uma profecia de que haveria, antes do nascimento do Senhor Jesus na terra, antes do nascimento do Messias, antes de chegar a salvação para o mundo, de que haveria alguém preparando o caminho do Senhor, alguém falando ao coração das pessoas. Será que João Batista era diferente de nós por causa disso? O que você acha? Você acha que está profetizado sobre você alguma coisa como estava sobre João Batista também, ou não? Sim ou não? Eu ouvi uma tremenda confusão. Sim ou não? Sim. Está profetizado a respeito de você e de mim. Assim como João Batista veio preparar o caminho para que o Senhor Jesus pudesse vir a esse mundo pela primeira vez, assim também está profetizado na Bíblia de você e de mim, que um pequeno povo, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo o seu chamado, quem sabe através do convite de um amigo, de um vizinho, de um colega da escola, ouviria a voz do Senhor, abriria a porta do seu coração, o Senhor Jesus entraria no seu coração e ele se tornaria uma chama viva do Evangelho e sairia a testificar do Senhor e falar na escola, em casa, nas ruas, em todos os lugares onde passasse, nas igrejas, nos auditórios, dizendo que o Senhor Jesus virá pela segunda vez. Portanto, estava profetizado sobre João Batista, e também está profetizado de você e de mim. Também está profetizado que você estaria aqui hoje nessa igreja, que você ouviria a voz do Senhor e que o Senhor falaria com você. A grande diferença entre João Batista e a maioria, ou muitos de nós, não era que estava profetizado a respeito dele, é que ele, sabendo o que estava profetizado dele, ouviu, aprendeu, aceitou o que estava profetizado a respeito dele e cumpriu na vida dele essa profecia. Você acha que João Batista poderia não cumprir aquilo que estava profetizado? Poderia ou não? Sim ou não? Sim, ele poderia. João Batista poderia se negar a preparar o caminho do Senhor. Ele poderia dizer: eu não vou preparar o caminho do Senhor, eu não quero cumprir isso, eu quero ser outra coisa, eu quero fazer outra coisa na minha vida, eu não sou obrigado a cumprir só porque está profetizado, eu tenho liberdade de escolha. Ele tinha liberdade de escolha, sim, ele poderia ter negado. E a grande coisa é que João Batista não negou aquilo que estava profetizado sobre ele. O Senhor Deus olha para você hoje, Ele tem uma grande pergunta: filho, está profetizado sobre você também, que você ouviria a minha voz, que você ouviria o meu chamado, que você pregaria de mim, que você viveria a minha mensagem? E filho, o que você vai fazer? Qual é a sua resposta? O que você vai dizer para mim? Você vai seguir como João Batista ou não vai seguir? Você vai fazer o seu papel, vai abrir o seu coração, ou você vai olhar para mim e vai dizer: ah, Senhor, a mim o Senhor não deve estar chamando, porque eu não ouvi chamado nenhum. Você ouviu o chamado do Senhor ou não? Se você não tivesse ouvido, não estaria aqui nesse lugar hoje. Se você não tivesse ouvido, não estaria onde você está hoje. Se você não tivesse ouvido, não teria ligado a rádio agora, nesse momento,
Se você não tivesse ouvido o chamado do Senhor Jesus, você não sentiria o coração seu apertar e disparar e bater mais rápido quando Ele fala para você e Ele chega pertinho das suas necessidades. Por isso João Batista saiu a pregar. João Batista pregava no deserto, as pessoas iam ouvir a pregação de João Batista, era quente durante o dia. João Batista procurava lugares onde havia água, ali perto do Rio Jordão, onde ele era bastante caudaloso, e em Mateus 3,11 está escrito que João Batista estava pregando, certo dia, para uma pequena multidão, um grupo de pessoas, quando de repente o Senhor Jesus se aproximou daquele grupo, e João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele batiza com o quê? Com o fogo do Espírito Santo. Ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo, e eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele. João Batista começou a preparar o caminho do Senhor, e pessoas vinham e eram batizadas. Então um dia, quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, o Senhor Jesus se aproximou. O que será que o Senhor foi fazer lá? O Senhor Jesus se aproximou de João Batista. Cadê o slide, o próximo? Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, se opunha, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus continua e diz a ele: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Jesus foi para ser batizado por João Batista, e João Batista dizia: Senhor, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus disse: João Batista, precisa acontecer assim, porque as pessoas desse mundo todas precisam ver que alguém que aceita o Senhor Deus, alguém que liga a sua vida com Deus, tem que se comprometer com Ele, tem que dizer na frente de todo mundo, e precisa se entregar nas águas para o arrependimento, para a remissão, para perdão dos seus pecados. E eu, João Batista, eu sou o exemplo. Por isso, assim como eu vim ao mundo, e eu estou vivendo como um ser humano, eu também vou ser batizado, para que as pessoas que me aceitam, também possam sentir o desejo de serem batizadas. E João Batista, sim, consentiu. João Batista colocou o Senhor Jesus dentro da água, porque a palavra batismo, mais uma vez, eu reafirmo, é baptizo, que quer dizer o quê? Mergulhar, submergir. E João Batista mergulhou Jesus, submergiu Jesus dentro da água. E quando Jesus saiu da água, ele começou a orar. E eis uma voz dos céus que dizia: este é, vamos falar junto comigo todos, vamos lá. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E naquele momento o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre a cabeça do Senhor Jesus. Ali no batismo de Jesus estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três. A Trindade estava ali presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pergunta para você. Você acha que João Batista, quando viu Jesus saindo da água, o Espírito Santo descendo sobre a cabeça dele, e quando ele ouviu a voz de Deus que vinha do céu e que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, pergunta, você acha que João Batista teve certeza de que aquele era o Filho de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E você? Certeza de que João Batista teve certeza naquele dia de que Jesus era o Filho de Deus? Você tem certeza? Sim, João Batista teve certeza, não dava para negar. Ele ouviu a voz do próprio Deus, ele viu Jesus saindo da água, ele viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Jesus, ele teve certeza de que aquele era o Filho de Deus. João Batista era especial. Lembre-se do que Jesus disse dele, disse: dentre os nascidos de mulher, não existiu nenhum homem igual a João Batista. Jesus disse isso dele. João Batista foi o maior de todos os profetas, embora ele não tenha realizado nenhum milagre.
Jesus começou então a seguir o seu ministério, fazer o seu ministério. E o ministério de Jesus se apresentava em 3 partes. Jesus curava, Jesus pregava e Jesus ensinava. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. E Jesus começou a fazer o seu ministério e as pessoas se achegavam a Jesus. Todos começaram a falar de Jesus. João Batista mesmo indicou alguns dos seus discípulos para estarem com Jesus. E quando os discípulos tiveram dúvida se eles seguiam a Jesus ou não, João Batista disse para os discípulos dele: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E Jesus foi crescendo cada vez mais, e crescendo cada vez mais, e crescendo cada vez mais. E João Batista foi preso. João Batista foi preso para ser morto. Herodes prendeu João Batista para matá-lo. João Batista sabia que a cabeça dele havia sido pedida num banquete. Herodes não queria matar João Batista, ele tinha medo, sabia que era um homem de Deus. E João Batista, preso, ficou ali na cadeia, esperando o momento em que o Senhor Jesus iria para libertá-lo da cadeia. Imagine só, João Batista era fiel a Deus, João Batista era o maior de todos os profetas, e além do mais, João Batista era primo de Jesus. João Batista foi preso, ele estava em dificuldade, ele orava a Deus entregando a sua vida nas mãos de Deus. Com certeza, Jesus ia tirar João Batista da prisão, certo ou errado? Errado. Não é assim que muitos dizem hoje em dia? Se você se entrega a Deus, Deus livra você dos seus problemas todos? Não é isso que falam para você? Não falam para você que se você se entrega a Jesus, os seus problemas acabaram, é só você clamar ao Pai, porque o Senhor Jesus com certeza vai curar você? Não é isso que falam? Falam isso sim, falam, mas é isso que acontece? João Batista começou a orar ao Senhor, entregou a vida dele nas mãos do Senhor, mas João Batista esperava que o Senhor o libertasse. Os discípulos que seguiam o Senhor Jesus esperavam também que Jesus a qualquer momento fosse libertar João Batista, principalmente quando Jesus fazia um milagre. Você imagina, Jesus chegava e curava um coxo de nascença, um paralítico de nascença. Os discípulos viam aquilo, ficavam maravilhados e pensavam: nós nunca vimos na nossa vida um poder como esse poder aí que está no Senhor Jesus. Ele é com certeza o Messias. E de repente eles achavam que Jesus ia libertar João Batista, e Jesus não ia. De repente Jesus chegava e curava um cego de nascença. Eles olhavam e diziam: que maravilha, ninguém tem o poder que esse homem tem, ninguém jamais terá esse poder. Queremos ver quando ele for libertar João Batista. Mas Jesus não ia libertar João Batista. Jesus ressuscitou um morto, e depois que o morto ressurgiu, aí sim, as pessoas olhavam para ele e diziam: que poder, que coisa é essa? Só Deus pode fazer uma coisa dessa, ressuscitar alguém que está morto. Com certeza, ele é o Filho de Deus, ele vai libertar João Batista. E os dias passavam, e o tempo passava, semanas, e João Batista na prisão, e Jesus andando pelo caminho, Jesus fazendo o seu ministério. Nada de ir lá tirar João Batista. E João Batista ouvia falar aquilo. Diziam para João Batista: olha, ele curou um cego, olha, ele curou um coxo, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele ressuscitou um morto. E João Batista também esperava o momento em que Jesus ia tirá-lo de lá. E de repente, João Batista na prisão se desesperou. João Batista temeu pela sua própria vida. João Batista sentiu na boca o gosto amargo da morte. João Batista sentiu as trevas da morte chegando. Você já sentiu alguma vez na sua vida a escuridão da morte chegando? Já sentiu na vida de algum parente seu a escuridão da morte chegando? Não existe momento mais triste na vida de alguém, mesmo quando você não conhece a pessoa que está ali, perdendo a vida. E nós pastores temos contato com pessoas que estão morrendo, muitas delas. E nós somos chamados para visitar pessoas que estão lá no leito de morte. Você chega lá e assiste aquela cena. João Batista sentiu as trevas, a escuridão da morte chegando. Quantas vezes na sua vida você sente isso?
Os problemas são tão grandes que você olha para Deus e diz: Senhor, eu sei que eu não estou doente, mas quem dera eu tivesse uma doença mortal, porque eu não queria viver mais nesse mundo. Senhor, eu sofro demais. Senhor, eu tenho problemas. E você clama a Deus. João Batista clamou a Jesus. João Batista chamou alguns discípulos. E aqui em Mateus capítulo 11, do verso 2 e 3, diz o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras que Cristo mandou por seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Essa pergunta, ela combina com aquilo que nós acabamos de dizer? Você não disse que João Batista creu que Jesus era o Messias? Disse ou não disse? Agora ele diz assim: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Será que ele acreditou mesmo que aquele era o Messias? Sim, ele acreditou. Mas sabe, queridos, João Batista era um ser humano. Embora João Batista fosse um profeta, embora João Batista fosse o maior de todos os homens sobre a face da terra, João Batista era humano. E quando as trevas chegaram a João Batista, quando João Batista se sentiu desamparado por Deus, quando João Batista sentiu que ele ia morrer, e quando ele sentiu que Jesus não vinha para libertá-lo, quando João Batista sentiu que estava pertinho da morte, quando ele não tinha saída, quando nenhum médico podia ajudá-lo, quando João Batista não tinha saída nem pela oração, quando ele viu que ele ia morrer mesmo, ele temeu pela sua vida. João Batista vacilou, e por isso ele mandou perguntar para Jesus. E nós somos assim tantas vezes na nossa vida, porque às vezes nós olhamos para o nosso lado e nenhum médico pode nos ajudar. Às vezes nós olhamos para o nosso lado e nenhum psicólogo e nenhum psiquiatra pode nos ajudar. E o pior é que muitas vezes olhamos para o nosso lado e também nenhum pastor pode nos ajudar. Nós olhamos para cima e oramos para Deus, mas quantas vezes parece que Deus está mudo, Deus está surdo, parece que Ele não ouve o que a gente fala, e parece que Ele não responde para a gente. Quantas vezes isso acontece? E João Batista vacilou, e tantas vezes nós dizemos: Senhor, Senhor, será que o Senhor não vê como é difícil viver nesse mundo, Senhor? Senhor, será que o Senhor não vê como é difícil sofrer aqui? Senhor, será que o Senhor não vê como é difícil ter o meu parente querido sofrendo sem que eu possa fazer nada? Senhor, será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não vê como é difícil ser um ser humano aqui? Ah, Senhor. João Batista sentiu aquilo. Falou com Deus. Mandou a resposta, o recado para Jesus. E sabe o que Jesus respondeu naquela hora? O mais incrível foi a resposta de Jesus. Veja qual foi a resposta que Jesus deu para João Batista. Veja o que ele falou. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é todo aquele que não se escandalizar em mim, ou bem-aventurado aquele que não perde a sua fé em mim. Você percebeu a resposta de Jesus? Quando eu vejo essa resposta de Jesus, eu fico imaginando assim, como se você estivesse passando perto de um mendigo maltrapilho morrendo de fome, e ele olhasse para você e rogasse misericórdia e dissesse: por favor, eu não quero dinheiro seu, eu estou morrendo de fome, eu preciso um prato de comida, porque se eu não tiver um prato de comida eu vou morrer hoje, eu estou faminto, eu não como há dias. E você, se compadecendo dele, vai lá e compra um prato de comida, e você traz, e a comida vem, o prato está quentinho, sai fumaça daquilo ali, você senta do lado dele, na calçada, no chão, e você diz assim: espere só um pouco. Os olhos dele quase que engolem a comida. Você abre a comida, e aí você começa e come uma colherada, e você olha para ele, ele engole junto com você, e você come outra, e você come outra, e ele está ali, ele está esperando, você diz: espera um pouquinho, você come, e come, e come, e você come tudo que tem no prato, e quando acaba de comer o que tem no prato, você olha para ele e diz assim: e agora, você se sente melhor? João Batista, desesperado na cadeia,
João Batista desesperado porque ele sente a sombra da morte chegando, e ele manda um recado para Jesus: Senhor, o Senhor vem aqui me libertar ou não vem? Senhor, o Senhor é o Messias mesmo, ou será que eu tenho que esperar por outro? Senhor, o Senhor vem aqui, o Senhor é meu primo, o Senhor é Deus, o Senhor tem poder, por que o Senhor não vem? Havemos de esperar outro ou não? E Jesus dá o recado para João Batista, ele diz: vão lá e digam para João Batista: João Batista, eu sei que você está preso aí, João Batista. João Batista, eu sei que aí está difícil. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que a sombra da morte está chegando. E João Batista, saiba de uma coisa: aí está muito ruim, mas aqui fora está muito bom, João Batista. Aqui fora os cegos vêm. Aqui fora os coxos andam. Aqui fora o evangelho está sendo pregado para os pobres. E até os mortos ressuscitam. João Batista, aqui fora eu tenho muito poder. E eu faço milagre sim, João Batista, mas você, João Batista, vai ter sim que ficar na prisão. João Batista, você vai ter sim que sofrer. Você vai ter sim, João Batista, que passar pelo vale da sombra da morte, porque eu, Deus, poderoso como eu sou, eu não posso tirar você daí, João Batista. Eu não posso fazer o seu milagre. Eu não posso. Você já ouviu Deus dizer eu não posso alguma vez para você? Eu não posso. Mas Senhor, o Senhor não é Deus. Eu não posso, João Batista. Você vai ter que sofrer sim, João Batista. Deus já disse alguma vez para você: filho, eu não posso. Filho, você vai ter sim que ver a sua mãe morrer, e você viu. Filho, você vai ter sim que ver o seu filhinho tão frágil aí sofrendo, doente, você vai ter que vê-lo definhando até que ele morra. Filho, porque eu não posso ir aí, eu não posso fazer esse milagre, eu tenho todo o poder, eu sou Deus, mas eu não posso livrá-lo disso aí. Você já ouviu Deus dizer isso para você alguma vez? Quem sabe você está ouvindo Deus dizer? Quem sabe você nessa noite, durante essa semana, tem passado por uma depressão terrível? Quem sabe nos últimos dias da sua vida, você tem visto um querido seu sofrendo. Quem sabe a sua vida financeira chegou num ponto onde não existe mais saída. Você olha para Deus e clama a Ele, e Ele diz: filho, você vai ter sim que sofrer essas consequências, porque eu não posso. Quem sabe o seu casamento está sendo destruído. Quem sabe um dia você fez juras no altar, e o seu esposo também, a sua esposa também. Mas agora vocês vivem uma vida irremediável. E você clama a Deus, você roga a Deus, você pede a Deus, e Deus disse: filho, eu não posso. Será que esse é o retrato de um Deus impotente? Será que esse é o retrato de um Deus acanhado demais? Ou será que esse é um retrato invertido, errado de Deus? Se você acha que a resposta de Jesus para João Batista foi dura demais, se você acha que a resposta de Jesus para você é dura demais, deixa o tempo passar. E o tempo passa. As páginas da sua Bíblia passam. A vida de Jesus vai passando rapidamente. Ele convive com seus discípulos. Ele faz milagres. Jesus multiplica os pães e os peixes. Jesus anda sobre o mar, Ele acalma a tempestade. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus vai e toma ceia com seus discípulos. Ele também é condenado. Jesus carrega a sua cruz. Jesus é açoitado. Jesus é massacrado. E agora, todo o sofrimento, Jesus já recebeu a coroa de espinho na sua cabeça. E agora Jesus está pregado numa cruz. E é ali que Ele está. Jesus está ali. Ele não pode fazer nada. Ele está sofrendo. Sabe, Hollywood fez um filme esse ano, não é? Chamou a atenção do mundo inteiro. As revistas diziam assim: que filme sanguinário. Ele exagera do sangue. Eu não sei se ele exagera no sangue. Eu não sei. Jesus sofreu muito, sim. Jesus apanhou muito, sim. Jesus levou muitas chibatadas, sim. Jesus foi cortado, dilacerado, humilhado. Jesus foi cuspido. Mas o maior sofrimento de Jesus, e aí está, quem sabe, o erro de Hollywood,
é que o maior sofrimento de Jesus não foi por causa das chibatadas que ele levou, o maior sofrimento de Jesus não foi por causa dos pregos nas suas mãos, o maior sofrimento dele não foi por causa da coroa de espinhos que ele recebeu, o maior sofrimento de Jesus foi quando ele recebeu sobre si os seus pecados e os meus. Quando os pecados de toda a humanidade foram colocados sobre as costas de Jesus, desde o primeiro homem, desde Adão, que pecou e que confiou em Jesus, até o último homem que ainda vai viver na face dessa terra, e que ainda, quem sabe, vai nascer, e que ainda vai depositar sua confiança nele, os pecados de todos eles, e de todos nós que confiamos em Jesus, foram colocados sobre os ombros de Jesus, e o sofrimento dele foi esse. Porque Jesus começou a sentir na sua boca o gosto amargo do pecado. Jesus, que nunca pecou, sentiu na boca o gosto amargo do pecado. E como é o gosto amargo do pecado? É aquele gosto que você sente quando você se afasta de Deus. O gosto amargo do pecado é aquele gosto que você sente quando o Senhor chama você e diz: filho, não vai por aí, filho, não vai longe de mim. Mas você assim mesmo insiste e diz: Deus, Jesus, por favor, para de falar ao meu ouvido, porque eu não quero mais, eu quero pecar, eu quero ir por esse caminho. E você vai e você peca. Você olha para você e diz: não, eu não posso mais viver sem aquela mulher, eu não posso, eu sou casado, mas eu não posso viver sem ela, eu estou amando essa mulher. E você, cego pelo pecado, diz: Senhor, eu quero pecar, eu quero fazer isso, eu quero fazer sexo com ela, eu quero adulterar. E você vai caminhando o caminho cego do pecado, até que você cai. E quando você cai, Satanás chega para você e diz: você é um miserável. Quem é você? Como você joga a sua vida inteira fora assim? Como você vai pecar assim com a sua namorada? Como você vai ficar fazendo sexo com a sua namorada? Você não presta, você não é nada. Você não é digno nem de estar na presença de Deus. Deus esqueceu de você. Você não precisa nem ir à igreja mais, porque você não é digno de ouvir a palavra de Deus. Também não se ajoelhe para orar. E Satanás diz para você e aperta você, e ele pisa na sua cabeça. E Jesus ouvia Satanás dizendo no seu ouvido: você é pequeno demais para levar os pecados da humanidade. Você é um homem só, você vai morrer, e depois que você morrer, você não vai ressuscitar mais, porque os pecados da humanidade estão sobre você. Você é só um homem, você não é Deus. Jesus sabia que ele era Deus, mas naquele momento Jesus estava fragilizado, porque os pecados nossos faziam separação entre Jesus e Deus teve que se afastar de Jesus no momento em que ele recebeu nas suas costas os pecados da humanidade, os seus pecados, porque os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, e fizeram separação entre Deus e Jesus, que também era Deus. Jesus sentiu o gosto amargo do pecado na sua boca, e Jesus começou a sofrer. Você já sentiu o gosto amargo do pecado na sua boca? De repente, era meio-dia, uma escuridão tremenda tomou conta da terra. O sol que estava a pino, de repente se escondeu. Ninguém conseguia ver Jesus. A multidão que até ali clamava e dizia: crucifica-o, crucifica-o, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Agora a multidão mudou de opinião, porque, queridos, a multidão muda de opinião muito fácil. Eles votam no primeiro turno em um e voltam no segundo no outro. A multidão é assim. A grande multidão de uma hora está do lado de Deus, mas se alguma coisa vai mal na vida, eles se voltam contra Deus. A grande multidão aclama um time, e quando ele perde três jogos, a multidão massacra aquele time também. A multidão que aclamava contra Jesus começou a temer, e eles diziam agora sim, eles diziam: agora o Senhor vai vir sobre nós, agora nós vamos pagar, porque ele devia ser mesmo o Filho de Deus. Meio-dia, uma escuridão dessa, na verdade eram duas trevas, havia trevas sobre as três cruzes, e havia trevas também sobre a multidão. Sabe por que as trevas estavam ali? Porque o Senhor Deus mandou as trevas, para que o mundo não visse a vergonha de Jesus, e para que ele, Deus, pudesse se esconder aos pés da cruz. Ele não suportava ver o sofrimento do Filho, mas o Filho não podia ser confortado pela presença do Pai. Deus e todos os seus anjos estavam aos pés da cruz,
mas a multidão não via, e Jesus não sentia a presença de Deus o Pai, porque a escuridão tampava a presença de Deus, a escuridão ocultava a presença de Deus. De repente, às 3 horas da tarde, Jesus clama: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E você imagina a cena, Jesus cercado por Deus que se ocultava nas trevas, cercado pelos anjos. O pai queria dizer para o filho, mas não podia. O pai queria falar para o filho, mas não podia. E Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava desamparado na cruz? Não, Jesus não estava desamparado na cruz. O pai estava ali, mas Jesus não podia ver o pai. Jesus havia clamado alguns momentos antes lá no horto, e ele tinha pedido ao pai, dito: Senhor, Pai, por favor, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu tenha que bebê-lo. Pai, por favor, Pai, se eu não tiver que morrer, me ajude para que eu não tenha que morrer, me deixe para que eu não sofra, Pai, mas seja feita a tua vontade. Esse foi o dia em que Deus precisou de um milagre. Mas Deus, o Pai, olhou para Jesus e disse: Filho, você vai ter que beber o cálice amargo. Filho, você vai ter que sofrer as chibatadas. Filho, você vai ter que levar a coroa de espinhos. Filho, você vai ter que levar os pecados da humanidade nas suas costas. Filho, você vai ter que sofrer, sim, porque eu sou Deus, eu sou o Pai, mas eu não posso passar o cálice de você. Você tem que beber, você tem que se sentir desamparado, porque eu não posso confortar você através da minha presença. Queridos, você e eu temos um Deus que sabe o que é sofrer. Mas acima de tudo, você e eu temos um Deus que se sujeita às suas próprias leis. E Jesus naquele dia pagou com a sua vida para cumprir a lei de Deus. Porque um dia a lei de Deus, antes da criação, dizia que quem se afastasse de Deus deveria sofrer a morte. E Jesus se ofereceu para morrer no seu e no meu lugar. Você e eu temos um Deus que cumpre, que se submete às leis que Ele mesmo criou. E quem é você? E quem sou eu para dizer: Deus, eu não vou cumprir a sua lei, eu não vou fazer a sua lei, eu não vou fazer a sua vontade. Ali estava Jesus. Jesus cumpriu a lei de Deus. Jesus sofreu por você e por mim. Jesus deu a sua vida. O que você diz para Jesus? Qual é a sua resposta? Jesus precisou de um milagre, mas o milagre não aconteceu. Jesus precisou que Deus o livrasse daquilo. Ele sentiu que Deus o havia abandonado. Mas na verdade o Senhor Deus não havia abandonado Jesus. Você acha sinceramente que Deus abandona você? Você acha? Deus não abandona você, filho. Deus não abandona você, filha. Mesmo quando você está sofrendo, mesmo quando você clama a Deus e não ouve a resposta dEle, mesmo quando você pede a Deus e Ele diz: filho, nesse momento eu não posso fazer esse milagre. Deus não abandona você um momento sequer na sua vida. Mas você e eu não podemos esquecer que nós vivemos no meio do grande conflito entre o bem e o mal. Você e eu não podemos esquecer que o rei desse mundo se chama Satanás, e que Deus interfere algumas vezes, e que Deus está interessado mais na sua vida eterna do que em qualquer outra coisa na sua vida. Deus quer que você viva eternamente. Porque você olha para Deus e diz: Senhor, o Senhor tem que me curar. Se o próprio Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu tenha que bebê-lo, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Não houve, queridos, ninguém mais poderoso que Jesus. Não vai haver nenhum pastor nessa terra mais poderoso que Jesus. Não vai haver nenhum missionário mais poderoso que Jesus. Não vai haver nenhum apóstolo mais poderoso que Jesus. E o próprio Jesus se submeteu à vontade do Pai, dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua e não a minha vontade. Nós somos realmente poderosos quando colocamos a nossa vontade nas mãos de Deus. É assim que acontece.
A Vivian passou por um problema muito sério na vida dela. Eu quero chamar a Vivian para vir aqui à frente. Ela é esposa do pastor Pablo, aqui dessa igreja. E há pouco tempo atrás, ela teve um problema. Que problema foi esse, Vivian, que você teve? Nós estávamos indo para a igreja num dia de sábado e fomos acometidos de um ônibus na contramão e sofremos um terrível acidente. E o que aconteceu com você? Eu tive meu lado esquerdo todo fraturado, os ossos ficaram bem pequenos e eu não consegui fazer cirurgia, porque eles estavam bem esmagadinhos. Não dava para fazer cirurgia, e aí o que os médicos falaram que ia acontecer com você? Eles me disseram que por um bom tempo eu não deveria colocar os meus pés no chão, e eu dependi de uma cadeira de rodas por 7 meses. E fiquei só com bota de gesso, mas quando eles tiraram, infelizmente, humanamente, não foi possível fazer mais nada. E aí você pediu para Deus um milagre, Vivian? Eu pedi muito, eu orei muito, jejuei, clamei muito a Deus por um milagre. O que aconteceu? Não aconteceu nenhum milagre. Daquilo que eu pedi, o Senhor não atuou. E o que Deus disse para você e como Ele disse? Depois de 1 ano que eu estava orando, Deus usou o meu marido para me dar essa mensagem de que o maior milagre que Ele poderia fazer é eu saber conviver da forma como eu estava. E Deus, então, tem me dito de que a graça dEle me basta. Ninguém disse para você assim, você tem que orar porque você vai ser curada totalmente, não vai ter sequelas nenhuma mais? Eu ouvi muito isso, pastor. Eu ouvi que eu deveria orar porque eu era filha de Deus, eu trabalhava na igreja e uma médica que eu conheci, ela é uma evangélica, e ela me disse que eu era filha do rei e que Jesus já havia morrido por esta fratura e eu deveria pedir porque Ele ia me curar. E aí? E eu disse para ela que o maior milagre que Deus pôde fazer na minha vida e faz na minha vida é a transformação do meu caráter, é a compreensão de saber viver como eu estou, a compreender os meus limites. O ser humano, ele precisa entender os limites, né? Até onde nós vamos chegando, porque Deus conhece tudo. E eu parei de orar para que Deus curasse o meu pé. Você ora para o quê, então? Eu oro para que Ele esteja ao meu lado, para que eu possa ir para o céu, porque eu sei que lá a vida será diferente, para que Ele possa usar o meu coração, a minha mente, que eu possa trabalhar com as pessoas que estão ao meu redor, que Ele me ajude a superar as dores. Eu sinto dor, mas eu não posso abaixar a minha cabeça. Jesus não falou que eu não teria aflições, mas Ele disse que Ele estaria do meu lado. E que tipo de vitória você sente com tudo isso? Eu me sinto uma vitoriosa porque eu estou viva, eu vejo a minha filha poder crescer, eu posso ajudar o meu marido na igreja, eu posso louvar o nome de Deus, eu estou viva, isso é uma vitória. Queridos, a Vivian é um desses exemplos que a gente tem na nossa vida. Obrigado, viu, Vivian? E você também deve ter coisas na sua vida para as quais o Senhor Deus olhou e disse: filho, a minha graça te basta. Você se lembra de Paulo? Lembra dele? Homem de poder, não era? Homem de poder. Paulo ressuscitou uma pessoa, não ressuscitou? Fazia muitos milagres, não fazia? Foi livrado da morte muitas vezes, não foi? Mas ele tinha um problema de saúde que o incomodava. Ele disse que é um espinho na carne. Orou ao Senhor e disse: Senhor, me livra disso, me cura, por favor. E ele diz: o Senhor me falou, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Algumas vezes, querido, você vai ouvir o Senhor dizer: a minha graça te basta. Mas o Senhor Deus está sobre você. Sim, Ele ainda faz milagres hoje, mas Ele escolhe. Nós temos um Deus que se submete, um Deus que sabe o que é sofrer, um Deus que sabe como você se sente quando você se sente desamparado por Deus também, porque Ele se sentiu assim um dia. Você sabe que tem um Deus que entende você. Por isso, filho,
não tem motivo para virar o rosto de Deus. Não tem motivo para olhar para o outro lado e dizer: Deus, o Senhor não olha por mim. Sim, Deus olha por você. E eu quero dizer, o maior de todos os milagres que João Batista fazia, sendo que ele não fez nenhum, mas o maior de todos, era transformar corações de pedra em corações de carne. Batizar pessoas que se convertiam a Deus, corações duros. E como existem corações duros nessa terra, não é verdade? Como existem corações duros. Pessoas que riem de Deus, pessoas que zombam de Deus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que ouvindo a sua palavra não querem nem saber de Deus. E muitos desses se tornam os melhores cristãos de todos quando se encontram com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está tentando falar com você. O Senhor Jesus está tentando olhar nos seus olhos, porque Ele tem ouvido o seu clamor, Ele tem ouvido as suas lágrimas. O Senhor Jesus tem olhado para você a cada dia, a cada momento, e Ele tem dito: filho, eu morri por você, filha, eu morri por você. Eu quero que você viva uma vida aqui nessa terra bem, mas acima de tudo, eu morri para que você tenha vida eterna. É por isso que eu morri. O Senhor Deus, o Senhor Jesus tem corrido atrás de você através do seu Espírito. Quantas vezes você tem virado as costas para Ele, quantas vezes você tem se distanciado dEle, mas o Senhor chega de novo e fala com você, o Senhor chega de novo e chama você, e insiste com você, e você foge das mãos dEle de novo, e Jesus tenta abraçar, olhar nos seus olhos e dizer: filho, por favor, filho, não se afaste de mim, por favor, filho, não siga os seus caminhos, siga os meus caminhos. O Senhor Jesus tem ouvido o seu clamor, quando nas madrugadas você acorda, e você olha para cima e diz: Senhor, eu tenho uma angústia na minha alma, eu tenho uma coisa, um vazio aqui dentro, Senhor, eu tenho algo que não pode ser preenchido por nada nesse mundo, Senhor, porque o Senhor não responde? E hoje nessa noite, filho, Jesus está olhando para você e está dizendo: filho, eu respondo sim. É você que foge de mim. Filho, eu respondo sim, por isso eu trouxe você aqui. Filho, por isso eu arrastei você até aqui. Por isso, filho, eu estou chegando a você através da minha palavra, através de João Batista. Filho, eu estou dizendo para você: filho, eu te dou mais uma vez uma chance. Eu estendo a minha mão para você. Deixe que eu lute por você. Jesus está dizendo isso para você. Mais uma vez nessa noite, nós temos uma cena de vitória. Nessa noite, nós temos 3 pessoas que vão chegar às águas batismais. Você vai ver uma das cenas mais lindas da sua vida. Essa noite nós temos aqui o Marcelo. E o Marcelo estava dizendo para mim: pastor, já há uns 7 meses, alguns amigos têm me convidado a ir à igreja. Eu já vim aqui algumas vezes. Eu tive uma vez que eu decidi pelo batismo, mas voltei atrás. Tentei escapar das mãos de Jesus. Mas agora, pastor, aqui no Esperança no Ar, eu decidi por Jesus numa noite que o Senhor chamou para o batismo. E eu decidi me batizar. E o Marcelo hoje desce as águas batismais junto com a Fabiana e com o Vitor, que são irmãos. A Fabiana e o Vitor estão ali do lado do pastor Pablo. São 2 irmãos que descem juntamente com o Marcelo. E é por isso nessa noite, queridos irmãos em Cristo, enquanto pastor Manuel e pastor Pablo estão aí junto com vocês, para atender a própria vontade de vocês, de se entregarem ao Senhor Jesus, e o chamado do Mestre, e a ordem dele, como ministros do Evangelho, nós o batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora nós temos a oportunidade de ter a Fabiana, que vai se entregar ao Senhor Jesus também. O marido dela também está se preparando. E eu sei que a Fabiana gostaria muito de ter o esposo dela ali dentro do tanque com ela, para que toda a família pudesse estar ali. Eu tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza também de que o Sidney está orando por você nesse momento.
e de que nesse momento ele está dizendo: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu gostaria de estar ali, junto com ela. Por isso, Senhor, abre o caminho e as portas para mim. Fabiana, seguindo a sua vontade de se entregar ao Mestre, e de colocar a sua vida e a vida da sua família, do seu esposo, nas mãos do Senhor, nesse momento, para confissão dos seus pecados e perdão dos mesmos, como ministros do Evangelho, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Chegou a sua vez, querido. O Senhor Jesus está chamando você. Nós estamos chegando no fim das nossas séries aqui. E eu sei que o Senhor Jesus tem falado com muitos de vocês que não entregaram a vida a Ele ainda. Eu sei que o Senhor Jesus tem falado com muitos de vocês que ainda não se colocaram nas mãos dEle, que não disseram: Senhor, eu não quero mais nada na minha vida, a não ser me entregar nas suas mãos. Você não pode sair daqui sem se entregar nas mãos dEle. Deixa o Senhor tomar conta de você e da sua vida. Enquanto eu canto a última música, o Espírito vai tocar em você, e Ele vai dizer: filho, filha, o Senhor Jesus está chamando. Você pode sentir o seu coração bater mais forte. Outro dia uma senhora numa conferência disse assim para mim: pastor, o que eu senti? O que é isso que eu senti a noite passada? Eu digo: o que você sentiu? Eu senti assim como se eu estivesse no meio de um redemoinho. Eu digo: seu coração estava acelerado? Muito. Era Jesus que estava chamando. Chamando para quê? Ele estava dizendo: filha, você chegou num momento em que você não pode mais lutar por você mesma. Eu tenho que lutar por você. Mas para que eu possa lutar por você, você tem que entregar a sua vida nas minhas mãos. E é para isso que Jesus estava chamando você. Para que você se levantasse da onde você estava e viesse aqui à frente. Queridos, enquanto eu canto a música e ela vai tocar agora, o Senhor Jesus vai olhar para você e vai dizer: filho, eu morri por você. As minhas mãos foram perfuradas por você, os meus pés. Filho, venha, eu preciso de você, eu quero você. Então venha. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberam o toque seguro destas mãos perfuradas na cruz. Pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu Mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter onde ir. Mas os pés que já foram pregados lhes mostraram o caminho do amor.
os amigos se forem, quando a morte chegar para mim, eu confiarei em um mestre pregado que morreu, mas enfim ressurgiu. Pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Pois a cruz hoje é tudo pra mim.